Salve, muito boa noite. Nós estamos falando aqui de política. Você sabe, política cuida da sua vida, né? Define a sua casa, a escola dos seus filhos e a sua vida em geral. É assim que anda o processo. Nós estamos agora num momento muito sensível, né? É a preparação para a posse do novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e formação do governo. Aqui na bancada do Frente a Frente, o ministro Wagner Rosário. O ministro já está na CGU há 6 anos e tem uma larga experiência. Ministro, esteve aqui o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, e falamos muito desta palavra que é a governança, né? É uma palavra muito ampla. Aprendemos que aplicar recursos públicos, né, além da legalidade, tem que entender também que o recurso tem que atender o cidadão, atender o país. Só a legalidade não é total para essa palavra governança. Nós estamos vendo, ministro, um orçamento da União sendo fatiado, né? O orçamento secreto existe sim, é secreto sim, e é administrado não pelo relator, mas pelos presidentes da Câmara e Senado. E agora eu descobri ontem que existe uma emenda chamada emenda PIX, fundo a fundo. Sai do orçamento direto para a conta do prefeito, o prefeito não precisa apresentar projeto e nem falar para ninguém. Quer dizer, está ficando difícil do senhor, o ministro da Controladoria Geral da União, acompanhar esses gastos públicos? Olha, a emenda de relator, apelidada aí de orçamento secreto, a única coisa que hoje, se bem que já tem o CIORC agora, que é o sistema de orçamento que a Câmara criou, onde você já está identificando esses parlamentares, mas também existem usuários externos que preenchem das prefeituras solicitando diretamente. Essa história do usuário externo. O usuário externo é alguém que pede dinheiro e aparece o nome dele, não quem mandou. E aparece, isso permite que um deputado de Minas, por exemplo, estou falando em tese, né, apresente uma emenda para Pernambuco. Não é muito explicável. Mas vai estar aparecendo o nome de quem está assumindo a responsabilidade do pedido. O que eu falo é o seguinte, o que nós, hoje, todas as emendas, elas estão num campo específico, você vai lá no portal da transparência, clica lá em emendas parlamentares, vai lá em consultas, emenda, tem lá emenda, criamos um campo lá, tem lá emenda de relator, emenda individual, emenda de comissão, emenda de bancada. Quando está lá, bancada da Bahia, você sabe quem é que brigou para colocar esse dinheiro lá? A bancada, alguém convenceu a bancada. Convenceu a bancada da Bahia, que é necessário. Mas quem foi? E como convenceu? Ninguém sabe, assim como é a emenda, a emenda de relator. Sai lá no nome do relator e ninguém sabe quem posso dizer como ministro relator. que trabalha com a área de transparência, a despesa, nós estamos colocando ela em transparência, no mesmo nível de transparência de qualquer outra despesa. Tá? Em relação a essas emendas que você está citando agora, as emendas que são as emendas especiais, que estão vinculadas. É um tipo de emenda. Esse termo? Diretamente. Emenda eu já escutei falar nesse termo, mas eu não gosto dele não, porque eu acho o PIX uma grande entrega do governo e não pode ser colocada, vinculada a qualquer tipo de forma pejorativa, a um tipo de falta de transparência. Mas ela é uma emenda PIX que eles falam pela facilidade de você colocar diretamente liberar, lá, como é o PIX. Né? Que vai muito rápido. E o que se faz? Eu não preciso vincular isso a um programa de governo federal. Eu posso jogar sem nenhuma justificativa diretamente no orçamento do município. E isso, inclusive, não passa. A gente está tentando, o Ministério da Economia já soltou algumas portarias. Ele não pode determinar, mas ele fala assim, o pessoal que for utilizar, coloca aqui dentro do nosso sistema de transferências, que era o antigo Siconv, né, que é a plataforma Mais Brasil. Então, você vai alimentando. Mas, assim, hoje, esse é o recurso que não tem transparência. Nós acabamos de fazer até um relatório, a CGU trabalhou nisso, já pegamos uma série de pequenos problemas, porque tem algumas restrições, não pode ser utilizado para pagamento de pessoal. Aí nós fomos em alguns locais e verificamos que tem indício que foi utilizado nessa área de pessoal. Então, vamos iniciar. Agora, é uma emenda que realmente, a emenda especial, vinculada à emenda individual, ela não tem o mínimo de transparência. Agora, tem alguns casos que ele pode fazer essa emenda, a própria emenda individual, e colocar vinculado a um programa, e aí ele vai seguir normalmente a transparência que o governo dá. Pois é, a revista Piauí chegou até a publicar uma matéria, a gente já falou dela aqui para vocês, em que municípios do Piauí tinham mais atendimentos médicos do que população, gente. É um negócio... Maranhão também. Pois é. Teve no Piauí e no Maranhão. Como é que fica? Isso a CGU pegou? Isso é obrigou importante. A devolver o dinheiro? Isso é importante a gente separar, porque o pessoal não entendeu direito o que foi o trabalho. Assim, nós temos os atendimentos de alta e média complexidade da saúde,
os municípios, lembrar que o recurso é tripartite. Então, a União sabe quanto que ela mandou, mas a União não controla quanto que o Estado colocou, quanto que o município colocou. Quem sabe isso é o gestor lá na ponta que está utilizando. Então, o que a gente detectou lá na CGU a partir de uma denúncia? Que alguns municípios estavam inflando a informação nos sistemas, em especial o SIH, que é o Sistema de Informação Hospitalário, e o CIA, que é o de Informação Ambulatorial. Eles estavam inflando. Por quê? Porque a base de captação de recursos é o orçamento do ano anterior, é o gasto do ano anterior. Então, não é que eles estavam gastando aquilo, eles alimentavam no sistema aquele gasto. Como se estivesse gastando mais para poder conseguir um orçamento maior. Para ele abrir espaço. No ano seguinte. Aí tentaram vincular isso a emendas de relator. Não, esse processo começou em 17, nem existia emenda de relator. Existia, você pode captar esses recursos via emenda de bancada, via emenda de comissão, via emenda individual. Então, eles estavam abrindo espaço para buscar recursos. Olha, eu tenho espaço para receber emendas nesse valor. Então, o que nós detectamos foi isso. Então, quando o pessoal coloca lá, olha, número de exames, que eu me lembro lá, de raio-x de mão, que era da mesma quantidade da população, um pouco maior que a população, como se toda a população tivesse feito um raio-x de mão. Da mão. Nesse caso, não é que foi pago esses raio-x, foi alimentado no sistema que como se tivesse sido feito para abrir espaço. Então, nós fizemos um levantamento nível Brasil, pegamos todos que inflaram muito, acho que o crescimento foi muito fora da curva, e estamos verificando esses pontos. Até foi fechado ontem no Maranhão um acordo lá, um TAC, um termo de ajuste de compromisso com o município que tinha inflado, em que ele devolveu parte dos recursos que ele conseguiu. E o fato de ir a mais também não quer dizer que é um caso de corrupção, isso tem que ser avaliado. Eu posso receber a mais e melhorar meu atendimento à saúde de forma absurda. E me tornar quase numa referência na região. Mas não foi isso que a gente viu ainda. Mas não, foi isso que eu estou falando. O que nós verificamos esse aumento desproporcional. Agora nós estamos investigando para onde esse dinheiro foi parar. Esse dinheiro foi desviado e isso está em andamento. É engraçado porque a saúde, quem administra a saúde é o município, né? Sim. Mas ele recebe dinheiro do Estado e da União. E, geralmente, os prefeitos adoram construir o imóvel, né? Sim, a manutenção é que é muito complicada, né? Sim. Mas lá há devolução de dinheiro, quer dizer, o dinheiro não aplicado. Provavelmente essa devolução que teve no acordo foi um município que inflou os dados. E aí ele não poderia ter captado isso a mais e ele devolveu a diferença. E não significa que aplicou irregular. Não. Mas ele colocou de forma irregular. Ele obteve esse recurso de maneira... Ele não tinha espaço para receber esse recurso e através de uma simulação, através de... E esses dados, como chegam à CGU? Eu soube que o senhor tem um sistema eletrônico muito bom, um software muito apurado. A gente tem softwares para cada coisa, um específico para licitações. Esse aí a gente pega a base e analisa. Faz um histórico, assim, olha, quanto que os municípios vinham alimentando esses sistemas nos anos anteriores. Pega os últimos 5, 6 anos e verifica, sei lá, tem um aumento de 5% por ano e de repente dobra. Opa, o município dobrou o gasto dele com saúde, chamou atenção. Então, vamos lá verificar o que está acontecendo. E quando a gente foi verificar, eles estavam alimentando dados que eles não tinham executado, mas estavam inflando para poder buscar recursos através de emendas e conseguir mais recursos para o município. Mas se eles disseram que atenderam, eles tinham que ter recurso antes para justificar aquele atendimento. Não é assim? Como é que funciona? Não, porque assim... a pessoa pode chegar e dizer assim, atendi, sei lá, 50 mil pessoas. A gente tem transferência. Ele pode colocar no sistema, ele pode alimentar dessa maneira. Mas não tem que comprovar o atendimento? Não. Quanto foi aquela... Que dinheiro usou para... Não, para repasse, porque muitos desses repasses já vêm dos repasses que acontecem ou legalmente. Então, a gente tira a base, que nem a gente faz para transferência de recursos, às vezes para educação, para outras áreas, a gente precisa de um levantamento de quantas pessoas tem naquele município, a gente faz por número de pessoas. Se esse dado estiver equivocado, é transferido recursos a mais. Ô, ministro, eu costumo dizer que corrupção é como unha, a gente tem que cortar sempre, porque cresce, né? Sempre. E a CGU, ela criou uma estrutura muito boa, né? Uma estrutura grande exatamente para acompanhar. E isso diminuiu o número de... Eu nem digo acabou, mas diminuiu a corrupção no Brasil? Não tem dúvida.
Assim, Os últimos 4 anos? Eu não tenho dúvida, eu vou te dar um dado aqui, que eu acho que eu sou o único que tem um dado para apresentar. O restante, todo mundo fala de orelha, como diz aí no ditado. A maioria das pesquisas de corrupção que vem para o Brasil e que aparecem no Brasil caindo no índice de corrupção são pesquisas de percepção da corrupção. Que é muito importante, né? Não estou tirando a importância, mas se você fizer um acompanhamento de uma pesquisa de percepção com vitimização, onde você pergunta assim, na percepção, como é que você percebe a corrupção? Se todos os dias nós estamos investigando, detectando casos, a sua percepção é que tem muita corrupção. Perfeito. Se eu não olhar nada e não passar nada na imprensa, tá tranquilo. A percepção é que não tem corrupção. Concorda? Na vitimização, não. O que eu pergunto para você é assim, você presenciou um ato? Você viu alguma coisa? É diferente o processo. A gente tem uma diferença já nos estudos, que quando você compara vitimização com percepção, você dá uma diferença de 30%, 40% desses dados. Você pega, uma vez eu comparei o Eurobarômetro lá, vi o caso da Espanha. A Espanha, se você pegar, ela está bem mais abaixo que Noruega, Suécia, em termos de percepção, mas quando você vai para a vitimização, ela vai para o mesmo nível. Ou seja, ele tem uma percepção grande, mas quando você pergunta, mas você já presenciou, viu algum ato? Não, nunca presenciei, nunca vi. Nós fizemos uma pesquisa aqui que mescla percepção com o Banco Mundial, 23 mil respondentes só de servidores públicos, né? E quando esses servidores foram questionados, todos com uma média de 17 anos de serviço público, quando eles foram questionados assim, quantas vezes você presenciou um ato antiético ou de corrupção na sua vida profissional? 58% responderam que presenciaram ato antiético ou de corrupção na vida profissional. Mas quando você faz essa pergunta nos últimos 3 anos, cai para 33%. Então, nós temos aqui pegando os servidores que estão no dia a dia das políticas públicas, eles sentem que caiu quase pela metade. Isso foi todo o executivo? Todo o executivo e detalhe, vai falar, o Wagner fez a pesquisa para dizer que ele diminuiu a corrupção. Quem fez a pesquisa foi o Banco Mundial. Então, foi o Banco Mundial, nós auxiliamos na preparação da pesquisa, mas a aplicação, análise, tudo, e demos transparência total aos dados, foi feito pelo Banco Mundial. Então, assim, eu afirmo que nós reduzimos sensivelmente a corrupção no governo, no Poder Executivo Federal e somos os únicos que temos dados que demonstram isso. Agora, atuamos dentro do que a gente acredita mais, ou seja, 3 pilares que, para mim, que guiam a atuação da CGU: detecção, prevenção, sanção. Tem que ser capaz de detectar, detectando, sanciono, e com a investigação realizada, eu aprendo o esquema de corrupção e crio uma medida preventiva. Esse é o tripé que guia a nossa atuação. Ou seja, detectei o caso, estudo o caso, já manda para a sanção. E aqui a gente fecha para tentar fechar portas. Uma nova norma, né? Então, vou dar um exemplo aqui de alguns casos aqui que eu acho que são casos que mudam o comportamento da administração pública. Vou pegar o Alice, né? Que é o analisador de licitações e contratos e editais. Então, todo dia que baixa lá, em média, 200 a 250 editais baixam lá no Comprasnet Dia, o robô vai lá, puxa os 250, faz uma análise de texto desse material, alguns dados são extraídos, são cruzados das empresas, tudo, e a partir daí, detectado alguma anomalia pela máquina, uma equipe de auditores recebe um e-mail. Vamos lembrar que a licitação acabou de ser publicada, ela não aconteceu ainda. Aí essa equipe analisa e, às vezes, a gente vai lá e para essa licitação. Muda a licitação, pode mudar. Já suspendemos ou adiamos ou modificamos licitações na casa de 9 bilhões de reais. Foi muito o que o ministro Augusto Nardes falou aqui para a gente, né? Ele disse que é preciso adotar a prevenção, né? Porque as unhas a gente também tem que prevenir ali para não precisar ficar cortando toda hora, para não crescer muito. Para dar uma lixadinha, essa é a prevenção. Outro Agora, ponto, como é que só um ponto que era importante a gente falar, porque a gente não apareceu muito na imprensa e a gente está numa fase piloto. A gente criou o SARA também agora. O SARA, eu acho que vai ser uma grande revolução na administração pública. O que é? Ele é um sisteminha em que nós estamos fazendo o teste lá na Codevasp, devido aos vários casos que estão acontecendo na Codevasp. Nós escolhemos a Codevasp como piloto. Então, o que está acontecendo? Todos os dias que tem uma licitação, que vai ter licitação, vai iniciar uma licitação, tanto na parte prévia de cotação de preços quanto na parte da licitação, o responsável ele coloca os dados das empresas, esses dados são cruzados em torno de 10 minutos, ele recebe
todas as informações das empresas que estão participando da licitação, se existe vínculo entre as empresas, qual é a característica, se elas têm funcionários, se essa empresa tem um endereço que é compatível com o endereço de empresa. Se não é uma salinha lá Tudo no isso, porão, e isso está orientando a gestão de riscos que nós vamos ter nesse futuro contrato. Caso o que a gente encontrar for impeditivo para a contratação, ela já vai ser eliminada nesse momento. Caso não seja impeditivo, seja uma coisa que chama atenção, ela nunca teve funcionário. A dona tem, ou o dono tem 20 anos de idade, né, o sócio. A gente vai fazer um acompanhamento especial, fechando esse piloto na Codevasf, nós vamos espalhar isso para toda a administração pública. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui com a gente, que ainda tem o último bloco do Frente a Frente, com as notícias da política e da administração pública aqui para você. Voltamos em 2 minutos com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Não saia daí.